isso aqui. Vamos Pronto, lá. cheguei. Fecha o microfone. Eu já estou como a principal aqui, para eu poder já baixar aqui, já ficar na agulha aqui o meu vídeo. Tô? Acho que você já pode compartilhar. Ok. Deixa eu ver como é que eu faço. Espera aí. Ok, deixa eu jogar isso para cá. Agora eu venho aqui. Não, aqui. Uhum. Presente. Opa! Fiz errado aqui. Espera aí. Podemos começar? Sim. Ok. Mas a sua tela está pequenininha, Fátima. Ela não está para todos, não. Pelo menos aqui no meu celular está assim. E para mim também para mim está parecendo que eu estou vendo o compartilhamento dela, sumiu todo mundo. Não, a tela está grande. Está grande, para mim também está grande. Não, no meu celular não. Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Quem está no celular aguenta. Ah, não, tá. Já sei o que eu fiz. Não, eu estou no celular, mas estou vendo grande, a tela toda, todas as informações, tudo. É um ajuste aqui no celular. Ô, Tati, toca na imagem que você está vendo, a pequenininha, que talvez seja eu, e amplie. Agora apareceu, perfeito. Ah, consegui. Obrigada. Isso. Agora ela Espera aí, mesmo... que eu estou errando aqui o negócio. Tá bom. Ok. This one. Ok. Então, vamos lá? Podemos começar? Olha, está Eu aparecendo... gostaria de fazer a prece, então, por favor, de coração. Alô? Está gravando? Está gravando, é melhor você escolher alguém, porque os alunos ficam todos tímidos. Sumiu tudo ficam de todos novo. tímidos, né? Então eu vou escolher você, Raquel. Vamos lá fazer a nossa prece para dar início ao nosso estudo, autodescobrimento, a busca interior, com a coordenação hoje, a apresentação da Fátima, da Abreu Colchete. Então, nesse momento, nós convidamos a todos para esse olhar interior, não apenas em busca de si mesmo, mas nesse momento, na busca de silenciar as nossas ansiedades, as nossas aflições, as nossas preocupações e nos entregarmos confiantes às mãos amorosas dos nossos amigos espirituais que nos assistem, que nos inspiram para a compreensão, a importância desse assunto tão necessário para o nosso crescimento espiritual, que cada um, sem temor, confiante no amor de Jesus, no amor do anjo guardião, possa abrir essa porta para se conhecer, para buscar dentro de si o que necessita fortalecer e o que necessita modificar. Então, seguros, certos de estarmos sendo bem assistidos pelos nossos mentores, pela equipe espiritual que nos assiste a cada encontro do grupo Alegria de Florescer, que nos enchamos de alegria e de renovação de esperança
e pedimos permissão para darmos início ao nosso estudo, dando graças a Deus, nosso Pai, por mais um dia de existência. Que assim seja. Então, a gente vai dar continuidade ao estudo da obra de Joana de Ângeles e de Valdo Franco, Autodescobrimento, uma busca interior. Então, inegavelmente, Freud e Jung ensejaram uma visão mais profunda do ser humano com a descoberta e estudo do inconsciente, assim como dos arquétipos, respectivamente, que permitiram a diversos dos seus discípulos penetrarem a sonda da investigação nos alicerces da mente, constatando a realidade do espírito como explicação para os comportamentos variados dos diferentes indivíduos que, procedentes da mesma árvore genética, apresentam-se fisiológica e psicologicamente opostos, bem e mal dotados, com equipamentos de saúde e de desconcerto. Então, Freud iniciou seu estudo com a histeria, né? E a palavra histeria, etimologicamente falando, vem do útero. E naquela altura acreditava-se que só a mulher poderia ser histérica, não é? E o que seria isso? Essa histeria que era estudada? Seria relacionada à falta de algo, buscavam traumas físicos que poderia causar a histeria, sempre buscando a questão física, não é? Foi quando Freud teve um insight que poderia ser psicológico e não necessariamente físico. E isto abriu o campo para se entender que somos mais do que o corpo físico. Então, no caminho de Freud surgiu Jung. Eles estudaram, né, no início da prática profissional, eles coincidiam em pensamentos e abordagem teóricas, e depois eles discordaram, não é? Então, Freud, com os estudos do inconsciente, que seria o material que foi excluído, o material que é censurado e reprimido. Este material, ele não está perdido, mas não é permitido de ser lembrado. Então, ele fala do inconsciente. Agora, Jung vem falar dos arquétipos, vem falar do inconsciente coletivo. E o que seriam os arquétipos? São como impressões que as pessoas inconscientemente possuem a respeito de algo ou alguém, que influenciam sonhos, fantasias e até seu comportamento, né? É uma mesma experiência perceptiva ao longo de muitas gerações, repetindo, sendo recorrente. A recorrência de uma mesma experiência, através de muitas gerações, construindo imagens primordiais. O inconsciente coletivo seria como, em comparação, seria como o ar. O ar está para todos, assim como o inconsciente coletivo está para todos também. Os arquétipos, eles são conceitos básicos que regem a nossa vida em todos os âmbitos. Assim, eles são responsáveis por influenciar o modo de como vemos e interpretamos coisas e pessoas, situações, etc., mesmo de forma inconsciente. São padrões de imagens e símbolos que aparecem de forma recorrente e de diferentes formas em todas as culturas, e que passam de geração em geração. Um arquétipo, ele retrata a manifestação do inconsciente coletivo em nós.
Então, seria como se a gente falasse a palavra mãe e o que vem para nós. Então, esse seria um arquétipo. Seria como se falássemos na palavra irmão, pai. Então, seria como a imagem da mãe, a imagem da proteção, a imagem da cuidadora, a imagem angelical. Mães, sabemos também que tem a mãe que não é boa. A mãe que se desfaz do próprio filho. A mãe que não cuida. A mãe que não educa, não é? Então, os arquétipos seriam essas imagens que nós temos e que é cultural, né? Então, essa é a ideia, que esse livro ele vai ser estudado, ele vai ser trabalhado, vai trazer várias ideias através dos estudos de Freud e Jung, porque eles dão essa visão de que nós não somos só matéria, nós não somos só corpo físico, nós temos alguma coisa além, que esse além é o espírito, né? Então, seria isso. Aqui eu quis trazer isso daqui só para fazer uma explicação aqui, né? Entre Freud e Jung, né? Freud começou a estruturar sua teoria a partir de observações de casos de histeria. O conceito mais famoso é o complexo de Édipo, onde, numa certa fase da infância, o menino se sente muito atraído pela mãe. Entre seus livros mais conhecidos está a Interpretação dos Sonhos, né? E as suas ideias ultrapassam o campo da terapia e abarcam a religião e o poder. Jung, seus tratamentos iniciais foram baseados em associação de palavras. Foi apresentado a Freud em 1907 e tornou-se seu discípulo favorito. Rompeu com o mestre e criou o conceito de inconsciente coletivo. A obra mais importante é o Livro Vermelho, concluído em 1930. Eu não li esse livro, mas eu fui buscar informação. Então, esse livro, ele foi escrito entre o período de 1914 e 1930. É uma obra inacabada, um livro entre o profético, o místico e o psicológico. Há quem diga que é quase como uma Bíblia do sagrado e profano. Ele ficou guardado na família durante muito tempo, ninguém poderia falar sobre esse livro. Depois ele foi para um banco e ficou guardado bastante tempo. Ele foi escrito entre 1914 e 1930. Em 1984, o seu neto... Em 1984 é que ele foi transferido para um banco. E em 2009 é que um neto de Jung permitiu a publicação. Então, ficou muito tempo guardado. Ué? Não vai? Ok, foi. Uma frase de Freud: nós não somos apenas o que pensamos ser, somos mais, somos também o que lembramos e aquilo que nós esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer. Carl Gustav Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ok. Agora eu convido vocês a escutar essa música, ok?
E deixa eu colocar o microfone aqui. Eu vou falando com vocês. Todos conhecem essa música? E eu vou pedir para que vocês prestem atenção na música e introjetem para dentro de vocês, ok? Como é que vocês vão conversar com cada um de vocês, consigo mesmo? É uma conversa interior.
vocês a fazer uma reflexão, e escrever alguma coisa sobre vocês mesmos, quem eu sou, o que eu quero, o que eu preciso melhorar, qual é o meu desafio, o que eu preciso fazer para o meu eu mais próximo, que sou eu mesma, o que eu preciso fazer para me descobrir e para me melhorar. Mais um minutinho. Essas são anotações pessoais, tá? Que vocês vão guardar e colecionar durante o estudo para até fazer uma avaliação pessoal, cada um consigo mesmo. Ninguém precisa expor nada. Ok, vamos continuar? Ok. Ok. Não nos atrevemos a negar os fatores hereditários, sociais e familiares na formação da personalidade da criança. No entanto, adimos que eles decorrem de necessidade da evolução, que impõem a reencarnação no lugar adequado, entre aqueles que propiciam os recursos compatíveis para o trabalho de autoiluminação e de crescimento interior. Então, naquela parte de Freud, ele falava que diferentes indivíduos que procedentes da mesma árvore genética apresentam-se fisiológica e psicologicamente opostos, bem e mal dotados, com equipamentos de saúde de desconcerto. Então, aqui ele vem falar que
a gente não nega, né, os fatores hereditários, sociais e familiares na formação da personalidade da criança. Mas adimos que eles decorrem de necessidade da evolução, que impõe a reencarnação no lugar adequado. Eu entendi como se fosse assim, mais ou menos assim, como se a pessoa fosse colocada numa família com algumas características para ajudar essa pessoa a se auto-melhorar, para ajudar essa pessoa a se autodescobrir, né? Entre aqueles que propiciam os recursos compatíveis para o trabalho de autoiluminação e de crescimento interior. Então, o lar, ele exerce, sem qualquer dúvida, como ocorre com o ambiente social, significativa influência no ser, cujo ônus será o equilíbrio ou a desordem moral, a harmonia física ou psíquica, correspondente ao estágio evolutivo no qual se encontra. Se alguém quiser complementar com alguma coisa, tá? Fátima, o Sim. Chico tinha uma frase que eu não sei bem se é dele ou se é de Emmanuel, que é bastante conhecida, onde ele dizia: estás no lugar, no melhor tempo e com as melhores pessoas que Deus pode te colocar para a tua evolução. É mais ou menos essa a ideia da frase. Muda um pouquinho as palavras, mas a ideia é essa, que, no meu modo de entender, vem direitinho com o que está nesse slide aí agora. Realmente, encaixa direitinho, né? Obrigada pela Mas colaboração. Joana diz isso. Eu acredito que seja a Joana também que diz isso. Tem uma página de Joana, não vou encontrar agora, mas ela fala isso, Marcos Heleno. Eu ouvi isso do Chico, né? Mas pode ser que ele estivesse repetindo Joana ou Emmanuel, não sei quem. Mas eu ouvi em algum lugar essa frase, com palavras parecidas com essa que eu falei, atribuídas ao Chico. Agora não me lembro se foi alguma entrevista, sinceramente, ou se eu li escrito, mas que estava lá que era do Chico. O importante não é de quem veio, o importante é a qualidade do que veio, que é realmente importante. É o que bate certinho com isso que está aí e é o que encaixa no que serve para a gente não se revoltar contra a vida, porque a gente é colocado, sem dúvida, no local mais propício a que a gente venha desenvolver as nossas capacidades de acordo com as nossas necessidades. Seja ela desenvolver inteligência, ou desenvolver a humildade, ou desenvolver o espírito de equipe, ou desenvolver seja lá qualquer outra coisa. As pessoas que estão à nossa volta, o ambiente onde nós estamos colocados, né? O local, a família, o ambiente físico, tudo isso contribui para que nós, sabendo usar essas situações como dispositivos de trabalho íntimo, nós possamos progredir. Ao contrário, se nós não soubermos e apenas nos revoltarmos, nós vamos atrasar a nossa evolução. Né? Muito obrigada, vou continuar. Pode fazer uma perguntinha, Fátima? Sim. Também a Tati também está com uma dúvida. Sim. Pode fazer, Cris. Eu não, acho que a Tati estava antes, não sei. Não, a minha dúvida é no chat. Mas pode falar, Cris, pode falar. Eu só quero saber, esse trecho anterior, ele já é do livro Autodescobrimento? Todo trecho que está aqui é do livro. É do livro, tá bom. É do livro. Ok. É do livro. Então, a necessidade, portanto, do autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável, a fim de favorecer a recuperação, quando em estado de desarmonia ou crescimento, se portador de valores intrínsecos latentes. Enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva ou foge
ou foge espetáculo. Qual? Estranho. Autodescobrimento, uma busca interior, larmente. Opa, tá faltando alguma coisa aqui. Peraí. Ok, a fim de favorecer a recuperação quando em estado de desarmonia ou o crescimento, se portador de valores intrínsecos latentes. Enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se, tá certo isso? Enquanto não se conscientize das possibilidades, o indivíduo aturde-se, ok, em conflitos de natureza destrutiva, ou foge espetacularmente, ok, foge espetacularmente, está cortado ali, para estados depressivos. Ok, ok. Aqui, autodescobrimento, uma busca interior, é a parte do livro, na hora de colar, ele veio junto. Então, é espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de várias ordens, que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. A experiência do autodescobrimento faculta-lhe identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Remanesce-lhe no comportamento, como herança dos patamares já vencidos pela evolução, a dualidade do negativismo e do positivismo, diante das decisões a tomar. Então, aqui nessa parte, o que Joana fala para a gente? Que nesse estudo, a gente vai ter condição de se autoconhecer, não é? Desde o momento que a gente sinta aquela vontade interna, né, de mudança. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. O que eu preciso fazer? Não é? E não viver adormecido. Como? A culpa não é minha, eu não continuei meus estudos porque meu filho nasceu, eu briguei com a minha mulher, também não sei por quê. Então, você não busca a real condição, o que realmente está acontecendo. Por quê? Porque você não quer se tornar responsável de si mesmo. Você quer continuar se iludindo para viver. Você não quer perder essa liberdade de não saber de nada. Então, também fica sabotando. É uma autossabotagem. Você não busca o conhecimento, não é? Para você avançar. Então, é o que a Joana vem falar aqui para a gente. Opa. Isso aqui está só na apresentação do livro, tá? A gente não entrou em estudo nenhum. Ela está apresentando exatamente o que ela vai colocar no livro. Porque se desconhece vitimado por heranças ancestrais de outras reencarnações, de castrações domésticas, de fobias que prevalecem da infância, pela falta de amadurecimento psicológico e outros, o indivíduo permanece fragilizado, suscetível aos estímulos negativos, por falta da autoestima, do respeito, dominado pelos complexos de inferioridade e pela timidez, refugiando-se na insegurança e padecendo aflições permanentes, superáveis, que lhe cumpre ultrapassar mediante cuidadoso programa de discernimento dos objetivos da vida e pelo empenho em vivenciá-lo. Então, vamos ler só essa parte? Então, ele se coloca numa situação de vítima. Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. E fala de castrações domésticas, de fobias, de medos, né? Que prevalecem na infância. Da falta de amadurecimento psicológico e outro, o indivíduo permanece fragilizado, suscetível a estímulos negativos por falta de autoestima e de autorrespeito. Então,
o que ela relata aqui na parte da infância e que vem os complexos, né, de inferioridade e por outras questões também, um exemplo que a gente poderia dar seria a criança que vai à escola e que a professora fala, mas menino, você não sabe fazer essa conta, você nunca acerta mesmo. Caramba, você tem que estudar mais, quando não fala outras coisas. Chega em casa, a mãe vê a nota e fala assim, poxa vida, mas de novo você tirou essa nota? Quando é que você vai crescer? Você não vai ser ninguém na vida? E aí essa criança cresce e começa a se sentir diferente, não é? Esse monte de coisinhas que vai juntando, que se transforma num complexo, como se fosse vários traumazinhas se acumulando, que se transformam num complexo, o que seria assim, bem simples para se entender o que é um complexo, um monte de coisas juntas, que se torna um emaranhado, como se fosse aquelas luzes de Natal que a gente pendura, que depois, quando a gente junta para usar o ano que vem, a gente tem que jogar fora. A gente tem que ir distorcendo tudo aquilo para poder entender exatamente o porquê da pessoa se sentir daquela maneira. Então, essa mesma criança se transforma num adolescente, em que, de repente, uma menina fala para ele assim, mas que é isso? Não. E ele cresce e um dia numa festa, um amigo fala para ele assim, olha, acho que aquela moça lá se encantou por você. Mas vem o complexo de inferioridade e fala para ele, nem vai lá, não é para você não. É muita areia para o seu caminhão, né? Não é? Então, são essas coisas que vão se juntando, né? E que vai minando o comportamento dessas pessoas, né? Então, quando nós nos responsabilizamos pelo que nós somos e pelo que queremos ser, então, nós buscamos, saímos da nossa acomodação, do nosso... A situação está boa, vou permanecer aqui, não vou fazer nada. Estou no fundo do poço, mas o fundo do poço é conhecido. Então, nós não vamos mudar. Então, o que nós temos que fazer é acordar e descobrir, não é? E a gente só descobre quando a gente tira alguma coisa de cima, né? Quando a gente... nós estamos cobertos, nós estamos com alguma coisa por cima e nós nos descobrimos quando nós retiramos e vamos buscar. Fátima, se você me permite, só falar rapidinho uma coisa. Você falou disso aí, realmente, que vamos dizer, a mãe que chega, a criança com a nota baixa e reclama e fala, poxa, você não aprende e tal, chama atenção, aquela criança sempre vai se achar o inferior, né? Mas eu acho que também acontece o contrário, quando a mãe começa a dizer que ela é a melhor de todas, que ela é mais bonita, que ela é mais maravilhosa, que ela é mais inteligente de todas, sempre mais. Isso também não é favorável, isso também não é bom, né? Acredito eu, porque a pessoa acaba acreditando que ela é superior às outras, sempre. Então, você tem que dar, eu acho, no meu caso, eu acho que tem que dar um incentivo, sim, claro, importantíssimo, mas não dizer que ela sempre é melhor, sempre, e também exigir isso da criança, né? Você tem que tirar a melhor nota sempre, você tem que ser sempre... E muita gente acaba achando, por exemplo, se eu não fui uma boa bailarina, eu queria ser uma bailarina, então minha filha vai ser. Então, empurra a criança de qualquer maneira para satisfazer aquilo que o sonho dela que ela não realizou. Então, acaba sendo uma criança, isso para qualquer profissão, né? Médico, qualquer coisa, acaba sendo um adulto frustrado, totalmente frustrado, porque ele ali não está sendo ele. Ele não escolheu, ele foi imposto alguma coisa através dos seus pais. Então, é só isso.
Você não acha? Quando, no caso, de sempre valorizar, né? Eu acho que, claro, a gente vai sempre ajudar nossos filhos, né? E colocá-los para cima, procurar o melhor para eles, né? Eu acho que tem sempre que ter uma boa dosagem para tudo, né? E a gente erra, todos nós erramos, né? A gente às vezes não consegue, eu queria muito ter sido isso, ou ter feito isso, não consegui. E a gente espera que nossos filhos consigam, mas a gente também não deve exigir que eles sejam o que a gente quer, né? Bom, mas vamos seguindo aí. Fátima. Sempre tentando melhorar. Eu tenho uma frase que eu uso para a Isa que acho que vai falar bem disso. Eu sempre falo para ela assim, que ela é a pessoa mais importante do mundo para mim, mas isso não faz dela a pessoa mais importante para o mundo. É verdade. Bem colocado. Você sabe, Tati, uma vez eu falei essa frase para minha filha. Você é a coisa mais... uma vez eu falei isso. Você é alguém mais importante do mundo para mim. Ela falou assim, mãe, por favor, não fale isso. Eu falei, por que, filha? Aí ela falou assim, não, eu tenho que ser sempre muito importante para você. Ela achou muita responsabilidade para ela ter que ser sempre a mais importante, a mais isso, a mais aquilo. Tá sem som, você tá sem som. Ué? Você fez... Desculpa. Então, outra vez. Ficou de novo, Sônia. Nossa, de novo. Então, minha filha era nova, então uma vez eu falei isso para ela. Filha, você é a pessoa mais importante do mundo para mim. Aí ela falou assim, mãe, não fala isso, por favor. Eu falei, por que, minha filha? Você é a coisinha mais linda, mais importante do mundo para mim. Mãe, eu não quero ser a mais importante, a mais linda, porque é muita responsabilidade. Tipo assim, sabe, eu tenho medo de repente, te decepcionar. É uma coisa muito pesada para eu levar, entendeu? Então, ela falou isso, eu achei assim uma coisa assim, que para a gente refletir, né? Que a gente coloca tanta coisa, tanta expectativa, né? Então, é interessante. Fátima, eu posso fazer uma pergunta breve? Pode. A nossa sociedade, ela sempre foi competitiva. Sempre. E os países de primeiro mundo, Estados Unidos, China, Japão principalmente, são países que formam os seus jovens, na verdade, desde crianças, né, a serem sempre os melhores dos melhores. E existem casos, inclusive, se não me engano, no Japão, ou China, que o índice de suicídio entre os jovens é expressivo, chega até a assustar, porque eles não conseguem, eles não suportam psicologicamente, emocionalmente também falando, essa carga de responsabilidade, essa projeção que é jogada sobre os jovens, que eles não têm estrutura emocional, né, para entrar no mercado de trabalho, obviamente depois de formados, né, com todo um peso, né, de responsabilidade. E tem muitos jovens, inclusive até em nível de faculdade, graduandos, que eles não conseguem suportar tamanha pressão que a sociedade impõe, que os pais também impõem, e cometem esse ato falho abreviando a sua vida, por não estarem à altura das expectativas familiares e da sociedade enquanto uma sociedade de consumo, de produção, uma sociedade capitalista. Tem a ver com essa colocação? A colocação de quê, Lu? De que a criança ela deve ser olhada por um outro olhar, não ser cobrada, não ser imposta, usar da empatia com a criança, respeitar o tempo da criança, não impor as suas vontades. Luciano, adultos, a sua voz está buscando falhando. entender que cada um tem tempo de crescimento intelectual. Então, a pergunta está dentro dessa questão que você encontra aqui. Isso. Eu acho que você mesmo já respondeu, né? Mas eu acho que na nossa cultura... anterior. É porque
A sua voz está falhando, sabe, Lu? Tá. Na nossa cultura, é o que a gente acredita, não é? Mas na cultura oriental, uma outra experiência, uma outra vivência, uma outra cobrança. Eu acho que é muito pesado, sim. E você falou das crianças, mas não são só as crianças, porque eu já li em que empresários, ou diretores, presidentes responsáveis, porque foi descoberto um desvio dele, ele se suicida também. Então, qualquer deslize, para eles mesmos, são muito cobrados. Então, acho que é uma questão cultural, né? E eu acho que a melhor maneira é essa maneira que a gente cria as nossas crianças, né? A gente acompanha, né? A gente estimula, a gente dá afeto. Então, eu acho que essa seria a melhor maneira, sim. Respondeu, Lu? Obrigado. Sim, Você mesmo obrigado. Me encontrei respondeu. aqui. Você Mesmo assim, respondeu. Fátima, mas mesmo assim, você sabe que eu escutei de um aluno, né, que eu estava dando aula de português francês, lá na Michelin. Aí escutei de um aluno falar assim: é incrível como é que vocês, brasileiros, tratam as crianças. Como assim? Eles são verdadeiros reis. Eles fazem o que querem, na hora que querem. Aí, quer dizer, vocês ficam sendo comandados por eles. Na maioria das famílias eu reparei isso. E é bem verdade, tem muitas famílias que acabam sendo comandadas pelos seus filhos. Não, ele só gosta de dormir, tem que ser depois das 11. Não, só gosta disso, só gosta daquilo. Então, a gente tem que encontrar esse meio termo, né? Não tão pouco, nem muito, nem tão pouco. Eu acho que tudo é um equilíbrio, é uma balança, né? É você negociar, você chegar, olha, vamos fazer o seguinte, durante a semana, você vai ter que dormir até as 10 horas. Não vai ficar passando de 11 horas. Agora, no final de semana, eu vou deixar até 11, meia-noite. Entendeu? Tudo é um acordo, tudo é um... Mas ele falou que, nossa, é impressionante como é que as crianças mandam e desmandam nos adultos, nos seus pais, nos seus... Sabe? E ele ficou muito impressionado. Porque, realmente, a educação lá na França, eu morei lá e vi, a educação é um pouco diferente. Não é como os japoneses, claro que não, mas assim, não é tão rígido, mas eles são rígidos, eles têm horários para tudo, eu não sei como é que é aí na São Inglaterra, muito, Sônia, são né, muito Camila? rígidos. Eles são São. super rígidos, super rígidos. Não, eu tenho Essa amigas coisa assim, sabe, francesas com de, filhos, sim, nossa, é extremamente horário, rígidos. tudo certinho, Criança, tudo. E eles se educam criança não assim. Agora, participa de reunião de adulto existe aqui. também aquela coisa de sufocar também com tanta rigidez, né? Como eu falei para vocês, eu acho que nem tanto nem tão pouco, porque eu também vejo famílias aqui que são totalmente liberais. A criança faz o que quer, grita, sabe? Faz o que quer, a hora que quer e acabou. Não existe sabe? Então, eu acho que sempre o bom senso é bem-vindo, né? O equilíbrio, o bom senso sempre é bem-vindo. Aqui não É tem isso aí. nenhum jovem, né, nessa reunião. Então, nós fomos criados de uma maneira diferente do que os adolescentes atualmente são criados, né? Eu até falo que eu acho que eu também não criei bem meus filhos. Eu devia ter sido mais rígida, sabe? E pronto, por uma série de questões, eu não soube ser mãe e pai ao mesmo tempo, né? Então, pronto. Mas, pela experiência de já ter atendido adolescentes, o que eu percebo é que os adolescentes, eles gritam por regras. Eles gritam por limites. Tipo assim, eu vou tentar para ver onde eu vou, mas durante o atendimento, o que a gente percebe é o que eles querem é que coloque regra sim, é que diga que horas você vai chegar em casa, não é? E outras coisas mais. Então, vamos continuar aqui. Inadvertidamente ou por comodidade, a maioria das pessoas aceita e submete ao que poderia mudar a benefício próprio, autopunindo-se e acreditando merecer o sofrimento e a infelicidade com que se vê a braços, quando o propósito da divindade para com as suas criaturas é a plenitude,
e a perfeição. Então, é a questão de você ficar de braços cruzados e eu sou assim, não vou mudar, você vai perder essa vida, essa existência atual e não vai se melhorar, não vai evoluir, não é? Fátima, só um minutinho, eu encontrei aqui o fragmento daquela colocação que eu fiz. Logo lá em cima, no primeiro parágrafo, na segunda linha, quando diz que de castrações domésticas, aí vem as cobranças, né? De fobias que prevalecem da infância, ou seja, do medo, né? Da sobrecarga de responsabilidade das cobranças, pela falta de amadurecimento psicológico e outros. O indivíduo permanece fragilizado, suscetível aos estímulos negativos por falta de autoestima. É justamente aquela colocação que eu fiz, é dentro desse fragmento da fala. Exatamente. Né? Obrigado. Olha, como eu não li o livro, eu acredito que a gente, aqui ela só está colocando tudo que vai ser tratado no livro, mas depois a gente vai poder ir estudando mais detalhado. Tá? Inadvertidamente ou por comodidade, a maioria das pessoas aceita e submete-se ao que poderia mudar a benefício próprio, autopunindo-se e acreditando merecer o sofrimento e a infelicidade, com que se vê a braços quando o propósito da divindade para com as suas criaturas é a plenitude e a perfeição. Desculpe estar repetido. Dominado pela conduta infantil, dos prêmios e dos castigos, o indivíduo não amadurece. O eu profundo, continuando sob o jugo dos caprichos do ego, confundindo resignação com indiferença pela própria realização espiritual. A resignação deve ser um estado de aceitação da ocorrência, dor sem revolta, porém atuando para erradicá-la. Então, aqui fala justamente dos prêmios e dos castigos, né? Se você fizer isso, você ganha aquilo. Se você não fizer, você perde, não é? E não é bem assim o que a gente vê no mundo adulto, né? Porque você pode ter se esforçado ao máximo, você pode ter concluído os seus estudos, ter estudado muito, e de repente uma outra pessoa por indicação pode ter a sua vaga de trabalho, não é? E aí o que a gente faz? Fala que a resignação ela deve ser um estado de aceitação da ocorrência, mas sem revolta. Mas não quer dizer que você tem que ficar de braços cruzados. Então você tem que ir buscar, melhorar, modificar. Liberando-se das imagens errôneas a respeito da vida, o ser deve assumir a realidade do processo da evolução e vencer-se, superando os fatores de perturbação e de destruição. Então, apesar do que ocorrer na vida, temos que vencer a nós mesmos, vencer a nossa preguiça, vencer a nossa intolerância, e superar os fatores de perturbação, né, em decorrência disso. Ok. Então, agora tem mais um exercício, onde nós vamos escutar essa música e essa música, ela vai falar para uma pessoa, e essa pessoa somos nós mesmos, ok? Então, todos nós vamos falar para nós mesmos e vamos olhar no espelho e vamos nos encontrar ali e falar tudo de importante que nós somos para nós mesmos.
Ok, mais um minutinho aí para vocês colocarem algumas considerações, um minutinho só, para colocarem as considerações no papel de vocês. Eu estava sem espelho, mas eu usei o meu celular no pretinho, dá para eu me ver. Ok, vamos lá. Queria que vocês falassem alguma coisa, se colocassem. O que vocês esperam do estudo? A gente vai estudar juntos mesmo, né? Mas o que cada um espera do estudo, do autodescobrimento? Se alguém quiser colocar. Fátima. Oi. Eu adoro esse assunto. Eu acho que vai ser muito legal esse estudo junto que a gente vai fazer, ainda mais com você nos conduzindo com a sua leveza que você faz para conduzir. E eu faço ardentemente esse processo de autoconhecimento todos os dias da minha vida. E ainda não consegui chegar lá nem quem eu sou ainda, estou me descobrindo, mas eu acho que vai ser muito legal fazer isso junto com vocês. Eu faço minhas as palavras, até porque, com a qual a Fátima estudo, mas, sobretudo, pelo fato de ela ser da área, atuar enquanto profissional da psique humana, da alma humana, né, e fazer esse alinhamento entre Freud, Jung e Joana de Ângeles, ou até mesmo algum outro autor espiritual, eu tenho a impressão, se me corrijam se estiver errado, que isso vai provavelmente otimizar os nossos processos de autodescobrimento, porque uma coisa é literatura, a outra coisa é embasamento prático, baseado dentro da teoria, né, acadêmica. Olha, eu vou falar por mim. Dá licença, eu estou enchendo. Outro dia eu me peguei assim com os pensamentos que nunca haviam me ocorrido, sabe? Foi quando o Harry e a esposa dele, olha, me fugiu o nome. Do príncipe Harry e a esposa é a... Meghan, não é Meghan? Meghan, exato. Levantou aquela questão sobre a cor, não é? E aí me fez ir profundo dentro de mim, sabe? E me veio tanta coisa que eu falei assim, meu Deus, mas eu não penso nisso, eu não sou assim. Então eu falei assim, caramba, eu tenho muita coisa para me conhecer ainda, né? A gente pensa que se conhece, mas a gente não se conhece. Então, eu estou embarcando junto com vocês também, porque eu também quero me conhecer mais e melhorar mais, não é? E como o Jung falou, né? Quando tocar uma pessoa, tocar levemente, né? Como se toca na alma da pessoa. E eu acho, não tenho certeza, né? Que trabalhar na área da psicologia com pessoas, a gente tem que ter muita consciência para fazer isso, né? E peço sempre a Deus que me ajude a ajudar as pessoas. Então, vamos lá. Muito bom. O Marcos ele não levantou a mão, mas eu preciso falar uma coisa rapidinho aqui, porque é um assunto que também me toca profundamente.
o estudo, né, a análise e esse universo que é a psique humana. É interessante que o espiritismo, com o olhar do plano espiritual, ele tem um embasamento muito voltado para a psicologia humana. Se nós fizermos uma análise, Joana de Ângeles, por exemplo, tem uma expertise gigantesca nessa esfera, né? Outros autores espirituais também, mas a gente pode, com a experiência enquanto especialista na área, e esse alinhamento com a nossa doutrina, nós podemos perceber que existem inúmeros pontos em comum, e tudo voltado para o Cristo. Essa coisa de tocar leve no outro é a suavidade, é a amenidade que Jesus nos ensina. A compreensão da leitura mais abrangente é que tudo está inserido em pequenas ações. A psicologia, ela traz depois o Cristo, os espirituais então nem falam, a gente percebe um fio condutor que alinhava todos esses processos trazidos não só pela teologia tradicional, como também e sobretudo espiritual. É um único fio que alinhava, que vai costurando esse estudo da alma humana. Muito bom, Fátima. Obrigado. Obrigada. Bom, gente, posso falar agora? Posso? Posso? Então tá. Primeiro, Lu, queria dizer que é isso mesmo. Não tem espiritismo, tá? Sem duas coisas. Conhece-te a ti mesmo e amar o próximo como a si mesmo. Então, como isso é psicologia, que para você amar o próximo, você tem que amar você, e para amar você, você tem que se conhecer. O espiritismo está intrinsecamente ligado à psicologia. Daí, Joana vem batendo tão forte nos últimos anos nessa parte da série psicológica. Bom, eu queria falar sobre o estudo de hoje, Fátima. Eu adorei, porque eu estou achando uma forma leve. Alguns anos atrás, acho que uns 3 ou 4 anos, a gente começou a fazer esse estudo lá na casa que eu participo lá em Realengo. Eu cheguei a ter que fazer um ou dois, acho que 2 dele, mas eu achava muito pesado, muito difícil, e colocar para as pessoas estava sendo difícil. Você veio e trouxe dessa maneira leve, com esses intervalos para exercício, reflexão. Eu achei a ideia ótima, está fluindo muito bem, eu adorei. O exercício do espelho aqui me fez lembrar da minha adolescência, onde eu tinha muito conflito. Eu era aquele adolescente que a minha turma tinha mais gente mais velha do que eu. Então, cada garoto que começava a dar aquele esticão, ficar musculoso, e as menininhas começavam a ficar interessadas por ele, eu me sentia para baixo. Eu era dos mais novinhos, eu ficava, pô, ninguém gosta de mim, eu vou ser o patinho feio da turma. Aquilo caía, né? Então, agora eu vi isso, rememorei essa fase que foi assim, de altos e baixos e tal. E esse esquema do espelho é uma coisa que até quando eu estava fazendo a faculdade de terapia ocupacional, coloquei isso para algumas pessoas fazerem isso lá, e eu tenho o hábito de fazer isso. Me olhar no espelho, conversar comigo no espelho, me analisar no espelho. Sabe, tem dia que eu olho no espelho e digo, ô, velho bonitão, ô, velho esperto, velho saudável. E tem dia que eu olho para mim no espelho e digo, velho, levanta a cabeça. O tempo está passando, mas tu está vivo. Vai para a luta, fica esperto. O camarão que dorme, a onda leva. E eu converso com o espelho, porque é fundamental para a gente, eu acho fundamental para a gente conversar olhando no próprio olho no olho, né? E ganhar energia. Uma energia que a gente bota para fora através da palavra articulada, que às vezes pelo pensamento ela não sai, mas na palavra articulada ela sai, o teu ouvido ouve e você introniza e ganha força para continuar. Então, essa tua técnica que você botou aqui agora, eu só queria reforçar para todo mundo, façam sempre, porque é muito legal, é muito saudável, e espero que a gente faça isso mais vezes, tá? Foi ótimo, eu adorei. Obrigada. Mais alguém quer comentar? Acho que um grande amigo nosso somos nós mesmos, né? Então, essa coisa de reflexionar, pensar o que eu fiz, o que eu posso melhorar, é para a gente, é para a nossa melhora. Então, a gente tem que não deixar o medo ser maior do que a gente, assim,
Porque muitas vezes a gente fica assim, não, mas eu estou sempre bem. Não, às vezes você não está bem, é como o Marco falou. Às vezes não está legal, mas a gente tem que superar. São altos e baixos que a gente tem que superar. A gente tem que olhar para o espelho e falar, vamos embora, vamos caminhar, porque não adianta ficar lamentando, não. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, é bem por aí, é refletir o que fez durante o dia, o que deixou de fazer, como pode ser melhor. Se tiver que pedir perdão a alguém, ter a humildade de pedir perdão. Às vezes não precisa nem sair a palavra perdão, mas sim com o olhar, com o abraço, com o sorriso, a pessoa já até entende, entendeu? Mas, assim, se a pessoa puder falar, se chegar a sair do coração, tudo bem. Porque não adianta a pessoa fazer, desculpa aí e tal. Não é bem assim, né? Então, a gente tem que se colocar sempre no lugar do outro. Em primeiro lugar, é se amar, para poder amar o outro. Senão, você não vai ter estrutura. Você não vai ter como amar o outro se você não se gostar. Você tem que se curtir, você tem que ser feliz. Eu estou vendo o tempo passar, eu olho no espelho, as ruguinhas aparecendo, eu falo, mas peraí, faz parte, a idade vai chegando, faz parte. Cada mulher ou cada homem tem sua beleza, desde os 5 aninhos, desde bebezinho, tem sua beleza. A mulher de 20 anos tem a sua beleza, de 30, de 40, 50, 60, 70, e por aí vai. É só a gente se achar bonita. Agora, não precisa ser se achar, né? Se achar bonita, não precisa se achar, né? Então, essa procura e essa coisa de achar você mesmo, esse mergulho profundo, isso é muito interessante. A gente não pode continuar vivendo sem mergulhar na gente. Eu sei que, como eu coloquei ali, nós somos um poço sem fundo, entre aspas, entendeu? Porque a gente tem que mergulhar. Vai mergulhar, mergulha fundo, porque às vezes dói a gente mergulhar na gente, a gente saber o que a gente fez que não foi legal e tal, dói porque às vezes fica difícil a gente saber, mas você não falou nada que você não gostou disso, é a gente ter aquele feeling de entender que a pessoa não gostou daquele comentário, que aquilo não deveria ser falado naquele momento. Então, esses cuidados, sabe? Essa coisa de lidar com pessoas. Nós não estamos lidando com coisas. E mesmo com as coisas, a gente tem que ter cuidado para elas não quebrarem, para as plantas não morrerem. Então, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente com as pessoas. Olhar com carinho, perguntar se está bom, o que poderia fazer melhor e tal. Porque, às vezes, a gente pensa que está abafando. Eu fiz o melhor. Eu tenho uma amiga que falou para mim, eu falei justamente isso para ela. Você olha no espelho, o que você diz e tal, você tenta fazer uma reflexão, ver o que você fez durante o dia, ela falou assim, mas tudo que eu faço é bom. Tudo que eu faço é bom. Eu não tenho essa mania, não. Fico cobrando isso de mim, não. Porque tudo que eu faço é bom. Aí eu, nossa, fiquei na minha, né? Falei, meu Deus, o que é isso? Que arrogância, né? A gente achar que tudo que a gente faz é bom, né? A gente pode ter a intenção de. Eu ajudei aquela pessoa. Será que ajudou ou atrapalhou? Você acha que ajudou, mas será que atrapalhou? No que você está falando, né? Hoje a gente, no mundo que agora deu essa parada, né? Que está sendo bom para a gente, para a gente se olhar no espelho, né? Falar que se ama, né? E refletir, né, e fundo dentro da gente, porque muitas vezes a gente liga o automático, acorda, se arruma, às vezes nem dá tempo de se olhar propriamente, né? Então, realmente é isso, é a gente tomar consciência de nós mesmos. Obrigada. Tem mais alguém que gostaria de colocar alguma coisa, Camila? Ô, Fátima, se não houver mais slide, desculpe, Camila, você não pode... Não tem mais. Peraí. A Camila, então, se coloca e a gente vai... Eu gostaria que todos nós cantássemos essa música junto. Olha, eu estou me olhando agora no espelho, viu? Aqui, ó. Porque naquela hora eu estava sentada, agora tem um espelho aqui, ó. Eu estou falando com vocês e me olhando no espelho. Eu fiquei tocada, eu não ia falar nada, porque hoje eu não estou muito para fala, não, estou mais para escrita. Mas a Sônia, quando ela começa a falar, as coisas entram no ouvido da gente de uma forma extremamente delicada.
E a gente tem feito estudos, né, ao longo da semana sobre a caridade, né, sobre o amor ao próximo, sobre o que nós podemos fazer para ajudar o nosso irmão. E realmente, às vezes, quando você fala uma palavra de forma delicada, entendeu? Mesmo que seja para chamar a atenção de outra pessoa, isso pode transformar a vida de um ser humano, né? A gente tem visto muitas campanhas contra o suicídio, muitas, mas muitas mesmo, ao longo dessa jornada da pandemia. Então, a gente realmente tem que prestar atenção na forma que a gente fala com as pessoas, do jeito que a gente fala com as pessoas, porque realmente a gente acha que a gente está ajudando e de repente a gente não está. Né? Então, a gente tem que fazer um autopoliciamento mesmo, né? Porque às vezes uma pessoa vem até nós com um pedido de ajuda e a gente ignora essa pessoa, né? A gente não dá atenção para ela, a gente não fala para ela da forma carinhosa, né? Mas isso é de cada ser humano, entendeu? Tem pessoas que são sensíveis, tem pessoas que são insensíveis, né? Mas eu acho que mesmo com insensibilidade, a gente deve saber como que a gente se posiciona para os outros, né? Porque talvez ali ou a gente vai doar mais vida ou a gente vai tirar uma vida, né? Isso é muito sério o que eu estou falando, porque eu tenho visto muitas coisas acontecendo, né? Ao meu entorno, né? Coisas com amigos, coisas, notícias que a gente vê, e isso tem me feito refletir muito. Por isso que hoje, quando eu te falei que eu tinha saído, que eu ia dar uma volta, né, fazer um passeio para poder verificar, né, para poder imergir no meu eu interior, eu fui me conectar com a natureza, né? Todo mundo aqui do grupo que está há mais tempo e convive comigo sabe o tanto que é importante eu visitar lugares que me trazem uma energia gostosa, né? Que eleva o meu espiritual, porque eu não sei o que vai acontecer comigo nas próximas horas, nos próximos dias. Pode ser que eu receba uma mensagem, um telefonema, e eu tenho que estar preparada para poder ajudar aquela outra pessoa, né? Não através do telefone, é uma pessoa que pode chegar pela rua, né? Eu não ia falar isso não, mas no estudo do Evangelho, quinta-feira, o Luciano deu um exemplo, né, de uma pessoa que a água caiu pela janela e essa pessoa foi xingar, né, a pessoa que tinha jogado água pela janela do andar de cima. E essa pessoa que ia jogar água que ia xingar, ela não ia, ela xingou e muito. E essa pessoa sou eu. E aconteceu isso com a minha vizinha do andar de cima, uma senhora de 90 anos de idade. Eu tive muito peso na consciência por ter xingado essa senhora, porque ela jogava água e a água que ela jogava caía dentro do meu apartamento e molhava. E quando eu encontrei com ela pela escada, se arrastando, empurrando um carrinho com muita dificuldade para poder ir na esquina no supermercado, meu coração cortou. E essa senhora me pediu ajuda, me pediu que eu fosse até ela, porque ela não tem ninguém por ela. Ela é algeriana, os filhos moram espalhados pelo mundo, e essa senhora é apaixonada pelo meu filho. Então eu me propus a ajudá-la uma vez por semana, a fazer a limpeza da casa dela, a fazer as compras para ela, quando ela precisar, porque eu acho que a gente está aqui na Terra com a opção de realizar boas coisas ou não. Cabe só a nós. Então, às vezes, os pedidos de ajuda, eles vêm da forma mais difícil e complexa, que a gente não consegue entender. E é ali que Deus está se manifestando. E a gente tem que ter discernimento, capacidade, através dos nossos estudos espíritas, para saber estender a mão para quem precisa no momento exato. Acho que eu falei muito, era só isso que eu queria falar. Obrigada, Fátima. Então, eu acho que já deve estar o tempo meio apertado, mas eu gostaria que todos cantassem essa música juntos. O que você acha, Lu? Dá para cantar? Dá sim, tranquilo. Então, vamos lá? Abre o microfone, todo mundo.
Agora, todo mundo se soltando. Vamos lá. É para cada um, tá? Olha para você no espelho, ou então aqui na câmera. Bota a sua foto aí assim na câmera e O cachorro fica se olhando. latindo aqui, Bessa. Não sei se eu vou ficar com o microfone ligado. Se eu desligar, é por causa do cachorro. Ó, Ok. a Eu gente vou não vai cantar poder cantar baixinho muito para não alto acordar o Luiz. aqui, porque nós já Tá. passamos das 10 da noite aqui, Ok. nós não vamos poder Ok. cantar alto. Então, a gente vai Eu também não posso cantar alto, porque eu não estou nem na minha casa. Então, mas aqui já são 10h30. Vamos lá, final do Zolém. Vamos lá. Janeiro, janeiro. Me amarei, né? Me amarei É. de não é janeiro a Maria, janeiro. De janeiro a Mas como você janeiro. está olhando no Até o mundo espelho, acabar. eu aqui mesmo. Então é sempre, porque o mundo não acaba, é para sempre. Para sempre. Vai ser o Mas aí, eu discordo de uma coisa aí. Ele fala assim, eu não posso chorar. Eu digo, você deve e pode chorar, só que você não deve desistir de amar. E nem Entendeu? desesperar. Uma coisa é você chorar, é normal, a pessoa está triste, vai chorar, são as dores da vida. Mas você superar, aí sim, você tem que superar. Mas achei super legal, muito bom. Muito Então, bom. agora, quem gostaria de fazer a prece para a gente terminar? Né, Lu? Já está na hora, né? Eu faço. Camila, antes de você fazer a prece, você tem certeza que você não tinha falado nada sobre isso antes? Que eu lembro do Lu comentando, mas eu jurava que eu sabia dessa história que era você.
Não, foi ao ar. O que aconteceu justamente no dia que ela me contou, ou seja, 2 ou 3 dias E atrás. você não falou nada comigo, eu posso jurar por Deus, mas como a Camila Não, começou a falar aí agora, eu fui vendo o negócio no filme como se eu estivesse na quinta-feira e que fosse a Camila que estivesse falando para mim a história. E Camila não me falou nada. Tem um tempão Não, que eu não converso no particular não, com nem no Camila. particular eu não mandei. E eu tô em Pois débito é. com você, porque eu não te mandei nem boas melhoras, né? Tem muito tempo que eu não acesso o grupo. E eu voltei a acessar há pouco tempo agora, mas foi transmissão de pensamento, conexão. Pois é. Eu sinto fiquei aí. impressionado. Você estava falando aí, eu falei, pô, eu já sei dessa história, como é que ela não falou? Que Sou eu, legal. gente. Sou eu porque no dia eu não queria falar. Eu tinha falado sobre o Vindé, né, que foi o responsável por mover um cemitério em prol de purificar a água da vila onde ele morava. E eu não queria falar sobre mim, eu queria falar sobre outra pessoa, eu não estava apta para falar sobre mim. Aí o Luciano falou: não, eu vou contar essa história e tudo. Aí eu falei: tudo bem. Aí ele contou, mas eu queria, né, falar para vocês que era eu. Eu não sou de camuflar as minhas situações, mas é porque no dia foi muito chocante para mim o que aconteceu. Né? O que eu vi aqui na escada do meu prédio, entendeu? A situação, da forma como foi conduzida. Eu estava carregando o carrinho, porque eu não tenho elevador aqui também. E eu carregando o meu filho do lado e o carrinho dele do outro. E eu vendo aquela senhora se arrastando com muita dificuldade pela escada, com um carrinho de compra. Meu coração cortou. Eu não tive coragem de fazer mais nada, a não sei deixar o Luiz. E falei para ele: filhinho, espera que a mamãe tá voltando. Deixei o carrinho dele, peguei o carrinho da senhora, levei lá embaixo até o primeiro andar. Depois eu voltei para buscar o carrinho dele e ela ficou brincando com ele. Ela falou: olha, o seu filho é uma dádiva, seu filho é maravilhoso, seu filho é muito abençoado, você é uma pessoa muito querida. E começou a me elogiar. Não cabe elogios aqui não, isso não interessa. Mas eu senti que eu precisava fazer alguma coisa por aquela senhora e eu sinto que eu preciso fazer. Então vamos lá para a prece. Foi uma grande lição para todos nós, amiga. Uma grande lição. Obrigado. Obrigada, Marta. Vamos lá. Senhor Jesus, hoje eu venho pedir, não só por todos do grupo, mas por mim também, pelas inspirações que eu tenho recebido ao longo da semana, por sempre sair de casa e voltar com respostas das perguntas que eu sempre faço, pela presença do meu amigo espiritual, do meu anjo da guarda. E também pedir pelo grupo, né, que me sustenta, que me ajuda desde o momento que eu pisei aqui. Agradecer pela Fátima também, que já ouviu muitas lamúrias minhas no particular, e parabenizá-la por esse estudo tão maravilhoso, tão edificante que ela nos apresentou hoje. Somos gratos, Senhor, gratos, imensamente gratos por tudo que nos é apresentado. Desde o momento que abrimos os olhos pela manhã, esticamos a nossa perna fora da nossa cama e tocamos o chão. A partir daquele momento, Senhor, quando abrimos a janela e vemos o sol, vemos o dia, somos gratos, porque temos olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, mãos para tocar e a nossa mente para poder processar tudo isso que é dádiva, que só o Senhor pode nos permitir. E isso, Senhor, automaticamente já é o nosso autodescobrimento. Agradeço, Senhor, pelas minhas lágrimas, por eu poder me expressar de forma sincera, por eu ser dessa forma que eu sou, por eu sempre estar disponível a ajudar quem precisa. E eu espero, Senhor, que qualquer pessoa também possa fazer da mesma forma, ou por ela mesma, ou pelo próximo. E isso, Senhor, é praticar a caridade. Então, hoje, com essa prece e esse estudo maravilhoso da nossa querida amiga Fátima,
Pedimos permissão para encerrar os nossos estudos nessa tarde e noite de hoje. Damos graças pela sua presença sempre ao nosso lado, nos amparando e nos fortificando. Esteja conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Graças a Deus.